E aí, virginianos, como é que estamos? Como é que estão essas entradas aí do mês de março? E como é que foi fevereiro também pra vocês, né? Me contem aí nos comentários. Vamos para uma leitura geral para vocês, para ver o que é que tá acontecendo e que pode acontecer no mês de março aí no energético de vocês, tá? Por ser uma leitura geral, pode não ressoar com todo mundo e tá tudo bem. A gente tem inúmeros outros tarólogos incríveis aqui no YouTube. A gente tem Pergunte ao Morpheus, a gente tem Xamanista Tarô, a gente tem Amanda Eliazar, a gente tem Pergunte... Não, esse já foi. A gente tem Poder do Oculto. Falei Paula Prado? A gente tem Paula Prado, rainha. Então, com toda certeza, algum deles vai ter uma leitura que vai ressoar com o teu momento, tá? Por ser uma leitura geral, ela pode estar espelhada também, tá? Pode estar com os papéis invertidos aí. E aí você encaixa de acordo com o que for a sua situação aí. Vamos lá. Cara, olha só. Page of Pentacles. A mesma primeira carta que saiu pro signo de Libra. Talvez a leitura deles tenha alguma coisa a ver com o seu momento. Fica a dica para você dar uma olhadinha lá também, tá? Então, eu tô reavaliando aqui. Eu tô observando as coisas com um pouco mais de atenção, talvez um pouco afastado já da situação. E tô percebendo a coisa de uma maneira diferente. Resolvi encarar determinadas situações com um olhar mais atento, um olhar mais inquisidor. E tô percebendo coisas aqui que eu não percebia antes. Eu precisava de uma distância da situação para perceber ela da maneira mais correta, digamos assim. A gente vai entender o que mais pode ser isso aqui. Sabe aquela situação de... Agora que eu percebi direito, talvez tenha sido outra coisa que me aconteceu. Ou talvez se eu tivesse percebido aquilo de um outro ângulo, as coisas teriam feito mais sentido naquela época. Vamos entender ao que se refere isso aqui. O que eles estão me dizendo também é que o virginiano tá olhando com um pouquinho mais de carinho pra si. Eu não tô sendo mais tão cruel comigo mesmo na maneira com que eu me autoavalio. Eu não tô mais me criticando tanto, eu tô dando um pouquinho mais de importância ao meu próprio sentimento na hora de falar comigo. Sabe esse diálogo interno que a gente tem? A gente tá sempre falando com a gente mesmo, né? Você já percebeu que no final das contas, muitas vezes a gente tá repetindo na nossa cabeça coisas que os nossos pais nos disseram, crenças que a gente trouxe lá da infância e que às vezes já não fazem mais sentido para nossa vida adulta? Às vezes a gente ouviu dos nossos pais que a gente não servia para nada. Às vezes a gente ouviu dos nossos pais que quando a gente fazia uma coisa boa ou uma coisa de uma maneira certa, a gente não fazia mais do que a nossa obrigação. E aí a gente cresce cheio de complexo, achando que a gente tem que ficar agradando o outro, porque não é nada mais do que a nossa obrigação fazer o bem pro outro. E aí a gente fica fazendo bem pro outro e esquece da gente mesmo. Não que a gente vai deixar de fazer bem pro outro, né, gente? Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é... Será que você não tá obedecendo uma voz interior aí que talvez já esteja obsoleta? Talvez já não faça mais sentido pro que você quer viver na vida? Será que em função desses padrões, das coisas que você ouviu na infância, você não tá entretendo pessoas, entretendo situações, sendo o bonzinho da situação sempre, porque a gente tem que ser bom, porque se a gente é bom, a gente não faz mais do que a nossa obrigação. Será que é mesmo a nossa obrigação ser bonzinho com as pessoas mesmo que elas nos machuquem?
Será que reagir com gentileza é sempre a melhor maneira de enfrentar as coisas? Será que às vezes não é melhor a gente recolher a nossa dignidade e sair daquela situação ao invés de ficar entendendo, compreendendo, aceitando, sendo gentil, sendo simpático? Às vezes, para nossa saúde mental é melhor se afastar, né, gente? Só que quando a gente era criança, a gente não descobriu o mundo dessa forma. A gente descobriu que quando a gente tá fazendo bem, a gente tá fazendo o básico. É claro que a gente tem que ser bom pra todo mundo, tá, gente? Mas ficar em situações cruéis, permanecer em situações cruéis, só pra garantir pra gente que a gente tá fazendo o correto e fazendo o bem, é falta de amor próprio. E como o virginiano tá olhando com um pouquinho mais de carinho pra si, ele tá percebendo de que às vezes eu tenho que ser bom pra mim e não ficar nas situações que estão sendo cruéis comigo. É um aprendizado e tanto, né? Muita gente morre e não descobre isso. Eu fui descobrir depois de velho também, gente. Vamos lá, virginiano, vamos ver o que mais tem aqui pra você. Six of Wands. Eu tenho o 6 de paus aqui. Eu tenho uma vitória. Eu tenho uma sensação de vitória. E essa sensação de vitória vem depois de eu perceber que, apesar de eu ter vivido situações cruéis, eu consigo sim seguir em frente. Eu consigo sim ver o dia ensolarado de novo. Eu consigo sim encontrar pessoas que se encaixem aí com o meu energético. Também é energia de fogo, tá? Me mostra muito que aqui eu tô parado. Porque aqui é energia de terra, tá? A energia dos pentacles ou do ouro é energia de terra. Aqui eu tô fixo, aqui eu tô parado. Aqui eu já tô andando. Eu tô na energia de fogo, eu tenho energia pra seguir em frente com aquela jovialidade, com aquela alegria, serendipidade, exatamente. Eu tenho aquela descontração de conseguir seguir em frente depois de um período aí que não foi tão bom pra mim, tá? É ponto de virada. Quando a gente tá na carta de número 6, a gente tá fazendo um movimento de virada mesmo. Se eu quero alcançar a vitória lá na frente, eu preciso me sentir vitorioso já aqui. Então eu reanaliso todas as situações que me aconteceram e percebo que sim, se eu sobrevivi com dignidade, eu já sou vitorioso, né? Quando a gente se sente vitorioso, a gente consegue seguir vencendo. Quando a gente se sente um fracassado, a gente vai seguir se sentindo fracassado. Primeiro a gente cria o sentimento dentro da gente, que a gente quer viver, e aí depois a gente atrai coisas que encaixam com esse sentimento. É a lei da atração, tá, gente? Seguindo aqui. O que eu tenho? Eu tenho The King of Swords. Eu tenho o rei do intelecto, o rei do elemento ar. O elemento ar, tá? No tarô, as espadas, elas simbolizam muito o uso do intelectual como forma de alcançar os meus objetivos. Como aqui eles não estão me mostrando um Knight of Swords, um pajem de espadas aqui, já é você numa forma adulta aqui do uso da energia de ar, é muito eu usando de uma maneira madura o meu intelecto, não só para entender as coisas que eu passei lá atrás e que eu estou passando ainda, mas também para fazer cortes necessários em situações, pessoas e energias que já não me fazem bem. Como eu estou fazendo isso? Usando a sabedoria que eu adquiri com as coisas que eu passei lá atrás. E também com as coisas que eu tô descobrindo agora, porque eu tô reavaliando a vida, de repente eu tô estudando uma espiritualidade, de repente eu tô afundando a minha cabeça aqui em situações que me levem a entender o que é o mundo energético, o mundo espiritual, o mundo vibracional. E com isso eu já tenho bagagem, inteligência e sabedoria suficiente para conseguir fazer a minha vida caminhar de uma nova forma, dessa vez com um pouco mais de seriedade, observando as minhas necessidades com um pouco mais de seriedade e responsabilidade por mim mesmo, às vezes avaliando as coisas de um ponto de vista um pouco mais
responsável mesmo, tá? Eu não vou entrar naquela situação energética ali porque ela não é boa pra mim. Eu não vou entrar naquela empresa ali porque ela maltrata os funcionários. Eu não vou andar com aquele tipo de pessoa porque aquela energia não é boa e porque aquelas pessoas talvez não sejam boas pra mim. Eu tô levando mais a sério as escolhas que eu faço pra minha vida, porque agora eu tenho experiência e intelecto pra fazer isso. Fantástico. Fantástico, virginiano. No fundo do baralho, o Rei de Paus tá me trazendo de novo essa energia de não só entusiasmo, não é só entusiasmo, é uma energia para seguir em frente. Energia para seguir em frente, é energia para usar tudo que eu tenho, mas não é um usar tudo que eu tenho com desânimo. Eu não tô desanimado, eu tô recobrando uma energia aqui para que eu faça tudo com uma animação. Uou, descobri uma coisa nova aqui sobre mim, descobri um aspecto novo da vida, descobri um novo modo de ver as coisas que fazem eu recobrar o meu entusiasmo pela vida e eu consigo levar a minha vida de uma maneira mais colorida. No fundo do baralho, The Magician, tá? Eu tenho o mago aqui, que é eu usando os meus conhecimentos até na lei da atração para manifestar uma vida diferente da que eu já vivi. Agora um pouco mais consciente do que eu quero e sonho para mim, né? Às vezes vale uma surra, né, que a vida dá, porque a vida vem e dá na nossa cara, né, gente? Claro que aqui é uma leitura geral, tá, pessoal? Se você quer uma leitura com a sua energia, blá, 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 me chama no privado que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Não sabe achar a descrição do vídeo? Olha aqui para esse vídeo e observa que ele tem um título embaixo. No seu caso, deve ser Virgem, blá, 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 março de 2021. Clica nesse título e a descrição vai abrir. Ali nesse título você vai encontrar o quê? Você vai encontrar um link para o meu WhatsApp, onde eu vou passar os valores e agendamentos e tal para você. Mas você também vai encontrar as pessoas que fazem as minhas terapias, porque eu vivo recomendando aqui constelação familiar, mesa radiônica para ajudar a gente a superar certas coisas, e eu nunca indico os profissionais, né? Então, estão ali os profissionais com quem eu me consulto, os profissionais que me atendem na hora que eu procuro esse tipo de terapia, tá? São pessoas que, com toda certeza, são extremamente profissionais e vão ajudar você se você decidir procurar uma delas, tá bom? Seguindo aqui. The Lovers, os amantes. Então, sim, para alguns aqui foi uma situação emocional que acabou muito mal. Para alguns, um triângulo amoroso aqui. Para alguns, a pessoa com quem você estava lidando escolheu outra pessoa e abandonou você. E você teve que juntar seus cacos. Tá? Para outros, era você que tava olhando para fora do relacionamento. Talvez essa pessoa não seja muito o que eu quero, porque essa pessoa não é gentil, essa pessoa não me trata bem. E aí eu já tô despertando para aquele sentimento de auto-amor que a gente falou aqui com Page of Pentacles. Já tô despertando aqui para um auto-amor. Acho que melhor eu não ficar nessa situação aqui com essa pessoa que não me trata de acordo com o que o meu bem-estar diz a respeito da maneira que eu devo ser tratado. Tá? Muitos me dizem que essa situação já ficou pro passado aqui. Eu tenho duas cartas de número 6, tá? O Six of Wands e o The Lovers. Então, o que que é? Eu tô num movimento de expansão constante. Eu tô num movimento aqui orquestrado pelo universo para que eu siga adiante e eu tô fazendo direitinho a lição de casa que o universo tá me propondo aqui. Estou fazendo escolhas conscientes que me levem ao meu próprio bem-estar. Claro que não maltratando ninguém no caminho, né, gente? Sejamos responsáveis. Mas me escolhendo a partir de agora, ao invés de ficar sendo
Eles me dizem palhaço aqui. Eu não vou usar a palavra palhaço, tá? Entretendo pessoas que nem querem a sua companhia, tá? Entretendo pessoas que nem valorizam a sua companhia e o que você tem pra oferecer. Entretendo pessoas que só sugam de você. Eles me dizem sendo o palhaço da turma. É isso? Seguindo aqui, vamos ver o que mais. The High Priestess. Um arcano maior, tá? O primeiro arcano maior que a gente tem aqui, dizendo que a vida fez tudo se atropelar. A vida fez tudo acontecer lá de uma maneira que foi até bem dolorosa pra você, porque você teve que escolher entre o seu amor próprio e ficar com uma pessoa que maltratava você, ou entre o seu amor próprio e sair de um emprego que maltratava você, e por aí a gente vai, tá? A vida fez todo esse jogo pra você acordar para a ideia de que existe um mundo além do material. Aqui na posição do passado, você está observando a energia da matéria, a energia mundana, a energia do mundo. Eu estou vivendo só o físico, porque, claro, a energia de Pentacles, de ouros, é uma energia física. Mas a vida surgiu com suas dores e lições e fez você entender que existe sim um outro mundo. Que existe sim um mundo real chamado mundo astral, chamado mundo espiritual, e que é a partir do que acontece nesse mundo espiritual que eu tenho as consequências aqui no mundo material. E eu tô estudando, eu tô entendendo, eu tenho um novo início aqui em termos de empolgação energética, justamente porque eu tenho entendido quesitos espirituais aqui. Eu estou me aprofundando nos estudos espirituais, eu estou me aprofundando no estudo da lei da atração, eu estou me aprofundando no reiki, estou aprofundando na umbanda, no espiritismo, no catolicismo. Eu estou entrando num ponto espiritual aqui que me traz essa empolgação que a gente viu no início. A empolgação de, então no final das contas eu saio vitorioso porque eu ainda aprendo com tudo que eu vivi e eu consigo, bobeia, levar para o mundo tudo isso que eu vivi e aprendi de experiência. Tá bastante positivo isso aqui pro virginiano. Tô gostando de ver. Vamos ver o que mais aqui. Eles me dizem que é hora de festejar, virginiano. Eles me dizem que agora é aquele momento em que a gente tem que tirar um pouco do peso das costas de eu vivi problemas, eu vivi situações dolorosas. É pra tirar essa dor do rosto aí e começar a comemorar que muitos encontraram aqui o real sentido da vida. Que muitos encontraram aqui dentro do mergulho em si e na espiritualidade mais uma razão pra se empolgar com a vida. Agora eu estou em contato com a verdadeira essência da coisa. Primeiro eu tenho que conhecer o mundo espiritual, primeiro eu tenho que entender o que está acontecendo energeticamente. Só o fato de você estar numa leitura de tarô aqui do YouTube que está falando sobre isso, já me prova que você tem essa tendência aí, ou que começou esse caminho aí para o mundo mais espiritual, mais holístico, né? Parabéns para você que finalmente encontrou esse caminho. Para quem já tinha encontrado e tinha esquecido dele em função da grande quantidade de problemas que a gente tem na vida, eu peço que você firme o seu pé nesse caminho mais espiritual aí, justamente para que você não tenha mais tantos problemas da sua vida. Tá bom? Uou, e aí eu caminho para uma tranquilidade estável, eu caminho para a estabilidade. Só que não é qualquer estabilidade, não é só a estabilidade financeira aqui. Lembrando que a gente começou com um ouro só aqui na sua mão, no sentido de observar o seu próprio alto valor. E aqui no final da jornada a gente encontra você com 10. Repassando para sua família o que você aprendeu, repassando para os seus amigos o que você aprendeu, ou transformando somente aquele seu estado interno de paz que você tem conseguido conquistar numa coisa que é para todos. Eu vou dividir a minha paz com as pessoas que estão à minha volta. Eu nem preciso falar nada para eles. Eu só vou lá pertinho dos meus familiares, dos meus amigos do coração e vou estar em paz com eles. Às vezes um silêncio tranquilo, né?
às vezes um conviver mais harmônico, às vezes um pouco mais de lealdade, justamente porque lá atrás eu experimentei a deslealdade, às vezes até a traição. Eu consigo entender que na minha caminhada o ser leal é um aspecto importante, e se eu não recebi, eu preciso começar a dar, se algum dia eu quiser receber, né? Vamos ver o que mais aqui. As cartas se jogando, tá entendendo? Ai, cartinhas piscianas. Vamos ver o que mais. Seven of Cups. A carta que eu estava ignorando por estar no fundo do baralho. Que é essa carta que estava me dizendo quando estava no fundo do baralho e voltou a gritar? Ela voltou a gritar que muito do que você viveu, você mesmo criou com a sua cabecinha, virginiano. Quem nunca criou uma tragédia? Quem nunca atraiu uma tragédia, gente? E aí, agora que você está estudando o espiritual, você está vendo que existem regras e que existem conhecimentos que a gente tem que ter para que a gente não faça o quê? Para que a gente não crie mais tragédias com a nossa cabecinha. Eu estou usando a lei da atração para manifestar uma vida diferente, porque eu já manifestei várias desgraças lá atrás com a minha cabecinha. No fundo do baralho, uma carta que não me deixa mentir, tá? O Nine of Swords. Tem mais espadas aqui do tipo, eu criei dores inimagináveis com a minha cabeça, eu sofri um horror. É claro que isso não isenta as pessoas que fizeram você sofrer da responsabilidade de terem feito o que fizeram, tá? Mas quando essas pessoas chegaram na sua vida, elas chegaram porque a sua energia atraiu elas. Você criou sua energia. Que paia, né? Que a gente tem que viver essas coisas sobre a nossa própria responsabilidade, né, virginiano? E demora pra gente entender essa responsabilidade. Eles tinham me dito uma outra coisa que eu esqueci completamente. Eu tô tentando buscar aqui. Era a respeito do espiritual, regras do espiritual, não sei mais o que pode ser aqui. Tá? Então, assim, você tá estudando a lei da atração. Lembrei o que eles tinham dito. Eles tinham feito a relação do Seven of Cups com o mago. E eu vou achar a carta do mago para fazer essa relação que eles me passaram, porque eu acho que é importante que vocês entendam. Aqui. Não foi tão difícil. Lembra que com a carta do mago a gente conversou de que você estava usando os seus conhecimentos para manifestar uma vida nova, uma vida boa, agora que você já aprendeu essas regras espirituais para isso? Eles me pediram para fazer o paralelo para você entre essa carta e essa. Observa que aqui eu estou criando com o meu desconhecimento. Observa o rosto dessa menina. Essa menina, ela tá criando, mas ela não sabe de nada, ela não sabe do que tá criando. E aí ela traz coisas que não tem padrão, ela traz coisas que podem até ser um pouquinho bonitas e encantadoras, mas elas podem não ter a ver com aquilo que eu quero criar, porque eu estou criando sem consciência. Talvez eu esteja criando dor, como as dores que você passou aqui, que eu não vou cavocar. Mas agora você entrou na energia do mago, como a gente viu lá atrás, e agora você tem a sabedoria, que está sendo simbolizada pela lemniscata aqui, o símbolo do infinito. Eu estou mais sábio, eu tenho mais conhecimento, eu me aprofundei nos meus estudos, e agora eu uso isso para manifestar uma nova vida de uma maneira consciente. Fantástico, virginiano. Eu vou tirar uma carta conselho para você, tá? Lembrando que, assim como essa leitura, a carta conselho tem que ser vista como entretenimento. Por quê? Não porque não está falando com você, mas porque talvez não seja só com você que está falando com mais algumas pessoas aqui do canal. E aí, se você pega para você essas situações todas e você determina certas ações na sua vida a partir do que você viu aqui, você pode estar indo para o caminho errado. Por isso, puxa o conselho para o seu coração e analisa ele de acordo com o seu conhecimento e o seu livre-arbítrio, assim como as informações dessa leitura. Tá bom, virginiano?
The Moon, a gente tem a carta da Lua como arcano maior aqui, como a sua carta conselho. E dessa vez, falando quase que nem os alemães aqui da minha terra, e dessa vez ela não tá só simbolizando o medo, tá? Ela tá simbolizando eu perceber que até no medo existe um fundamento de verdade e um fundamento energético, e que eu tenho que usar esse medo, aqui simbolizado pela lua, como um caminho que eu devo seguir. Ou seja, eu devo enfrentar os meus medos para conseguir chegar à luz. Tá bom, virginiano? Tá fantástica essa leitura, tá muito bonitona, tá? No meio do mês, não sei exatamente em que data, eu chego trazendo uma leitura de amor para vocês, tá bom? Enquanto isso, então, um beijinho.